Bom, então vamos comentar aí sobre algumas novidades de tecnologia que surgiram aí nos últimos dias. Vamos falar sobre uma nova linguagem que a Microsoft está criando, que permite a comunicação entre LLMs. Seria uma espécie de nova linguagem que apenas as IAs entendem e que aumentaria a velocidade de processamento na comunicação entre agentes, o que é uma coisa bem interessante. Vamos comentar também sobre o código open source que foi lançado aí recentemente, que permite criar um agente com a sua personalidade, tomando um áudio para o negócio contando sobre a sua vida e uma IA treinada com a sua história. E é louco porque a assertividade desse negócio é muito alta. E vamos comentar também sobre o avanço nas IAs que geram jogos em tempo real. Alguns vídeos atrás eu tinha falado sobre a IA que consegue rodar Doom, e agora a gente já consegue testar uma coisa parecida, só que jogando Minecraft. E isso rodando no browser. É uma coisa muito louca. Bom, então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, então uma das notícias aí que surgiu nesses últimos dias é que a Microsoft está criando uma linguagem que permite que agentes de IA se comuniquem entre si, e que foi dado o nome de Droid Speak. E seria uma espécie de linguagem que apenas as IAs conseguem entender, porque utiliza os pesos e tokens das gerações dessas LLMs para compor a comunicação. Assim, alguns vídeos atrás eu tinha publicado um vídeo falando sobre a criação de uma nova linguagem que apenas as IAs iriam entender, que não seria uma linguagem human readable, ou seja, que os humanos, quando olhassem para o negócio, não iriam entender nada. Diferente das linguagens tradicionais que são utilizadas hoje em dia, como Python ou C++, por exemplo, que ela é feita para um ser humano escrever e para um ser humano ler essa linguagem e entender o que está acontecendo ali. E bom, muita gente publicou comentários naquele vídeo comentando que isso já existe e que se chama linguagem Assembly, por exemplo, ou a própria linguagem de máquina, né, 0 e 1, que é uma linguagem que não é human readable e que apenas as máquinas entendem. Então que a gente não precisaria necessariamente criar uma nova linguagem para essa era das IAs. A gente poderia simplesmente pedir para a IA criar um código de máquina para executar alguma tarefa. E de certa forma esses argumentos têm razão, né? Realmente, a linguagem de máquina já existe há muito mais tempo. Só que tem um problema nesse argumento, porque os modelos de IA atuais, as LLMs aí que a gente utiliza, como o ChatGPT, por exemplo, eles foram treinados com o quê? Bom, com o repositório do GitHub. Ou seja, eles foram treinados com as linguagens atuais. Python, C++, Java, JavaScript, enfim. Então, se a gente pede, por exemplo, para algum desses algoritmos criar, sei lá, uma ferramenta de web scraping, acessar um site, pegar informações e salvar isso em um arquivo. Bom, todas essas LLMs aí do mercado vão utilizar alguma linguagem de alto nível. E por que isso? Porque, bom, essas IAs foram treinadas principalmente com essas linguagens. E mesmo se tu pedir ali pro ChatGPT, por exemplo, criar um sistema de web scraping, mas não utilizando Python, e sim utilizando Assembly, utilizando linguagem de máquina 0 e 1 para processar o negócio. Bom, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai se recusar a criar esse código, porque a IA não conseguiria criar um compilador para rodar esse código. E se a gente parar pra pensar, tipo aquela fábula, né? Aquele ditado popular do ovo ou a galinha. O que veio primeiro? Bom, foi o ovo, né? Porque a galinha evoluiu dos répteis, então já existiam dinossauros que tinham ovos. Mas a gente não consegue fazer uma galinha produzir um ovo de dinossauro. E os nossos modelos de IA, a gente está treinando eles com o quê? Com linguagens de alto nível, que representariam a galinha. Então não tem como a gente pedir para um desses modelos atuais criar um compilador usando linguagem de máquina que seja executável, porque afinal eles não foram treinados com isso. Talvez isso aconteça no futuro, mas no momento a gente só consegue usar essas LLMs para criar códigos com linguagens que elas foram treinadas. Mas enfim, depois de dar toda essa explicação, a gente consegue explicar o que é esse Droid Speak, que seria então essa nova linguagem aí que a Microsoft e a Universidade de Chicago aqui desenvolveu para melhorar a comunicação entre as LLMs, principalmente em modelos que têm mais de um agente. Então, basicamente, eles dizem aqui que na comunicação entre agentes, múltiplos agentes, normalmente a comunicação entre esses agentes consiste em passar todo o contexto da conversa. Só que isso aumenta a latência, principalmente em contextos longos. Então, esse Droid Speak seria uma forma de tornar isso mais eficiente, usando um dado intermediário que essas LLMs criam no raciocínio delas, nos inputs de embeddings, que é conhecido como eCache e também Key Value Caches, ou KV Cache. Mas assim, a gente está entrando agora na era dos agentes. Então a gente pode ter um agente que utiliza lá o modelo O1 da OpenAI, e que o objetivo desse agente é criar um projeto de um programa, por exemplo. E a gente pode ter um outro agente, que pode ser um modelo completamente diferente, pode ser um Llama, por exemplo, que foi treinado com dados proprietários de uma empresa, por exemplo, que utiliza algumas regs, ou seja, dados extras do conhecimento desse modelo, e que vai executar a tarefa de, por exemplo, realmente produzir um código. E pode ser que exista um outro agente também, e que talvez seja até um modelo mais barato, como o GPT-4 Mini, e que vai servir, sei lá, só para fazer testes unitários no código. E sei lá, talvez exista ainda um outro agente final para fazer o deploy desse código em algum servidor. Então o que acontece é que todo o contexto, né, todo o resultado que esse primeiro modelo gerou
tem que ser passado para esse segundo, para que ele possa raciocinar e criar o código em cima. E depois todo esse contexto do primeiro e do segundo tem que ser passado por terceiro, para que o teste unitário seja criado e ele entender o que ele tem que fazer. E todo o contexto desses outros 3 agentes tem que ser passado para o último que vai fazer o deploy, para ele conseguir raciocinar todas as etapas que aconteceram para ver se não houve nenhum problema e realmente executar o negócio. Então se a gente parar para pensar, é uma janela de contexto enorme. São diversos tokens ali que tem que pular de um agente para o outro até chegar no último agente, para que ele tenha todo o contexto do que está acontecendo. E é aí que vem o pulo do gato desse artigo aí, dessa nova linguagem que a Microsoft está criando. Que basicamente eles pegam então o resultado desse modelo, desse primeiro agente, e utiliza apenas os dados gerados por esse modelo, no que eles chamam ali de eCache e KV Cache, que não é o output, ou seja, as palavras finais do modelo, e sim uma etapa do raciocínio da IA, os pesos ali do modelo, que não é uma coisa human readable. Se tu olhar esse eCache e KV Cache, tu não vai entender nada, mas é um tipo de mensagem que apenas o modelo entende, que apenas a IA consegue interpretar. E cada uma dessas etapas aqui são gerados esses EKV Cache. Então passar essas informações aqui de um modelo para o outro é muito mais eficiente do que passar todo o output gerado pelos agentes. Ou seja, do que passar o resultado da conversa de uma IA para outra, quando a gente está usando ali, por exemplo, o ChatGPT. E enfim, isso aqui tornaria então a linguagem de comunicação entre os agentes até 2,78 vezes mais rápida. Então enfim, a gente está entrando agora nessa era dos agentes. É interessante ver que existem novas ferramentas sendo criadas, novas linguagens, que apenas as IAs vão entender, o que é uma coisa muito louca. E bom, a Google DeepMind, a empresa do Google especializada em inteligência artificial, junto com o departamento de várias universidades americanas, eles fizeram um experimento. Eles recriaram a personalidade de mais de 1.000 pessoas, usando agentes de IA. Sim, eles pegaram 1.000 participantes, gravaram uma entrevista com essas pessoas, uma entrevista de 2 horas, fazendo várias perguntas sobre a vida delas, e pediram ainda para responder ali alguns questionários. E eles usaram a transcrição disso para alimentar uma IA que foi instruída a simular como se fosse a pessoa. E depois eles testaram a acurácia desses agentes, chamando os participantes humanos ali para refazer esse teste 2 semanas depois e comparando a resposta dessas pessoas com a resposta que esses agentes deram. E assim, o grande objetivo dessa pesquisa aqui foi testar se seria possível replicar realmente a personalidade de alguém. E se eventualmente essa IA que teve acesso a esses dados poderia se passar por essa outra pessoa e acabar influenciando outros seres humanos, né? Imagina que alguém usa 2 horas de uma entrevista com você para criar um agente que se parece contigo e que sabe sobre coisas da tua vida e depois usa essa IA para, sei lá, aplicar um golpe em um familiar teu. E esse estudo aqui mostrou que é totalmente possível, usando modelos de IA já existentes, indicando que muitos seres humanos seriam facilmente enganados com um experimento desse tipo. E assim, o Sam Altman comentou sobre isso recentemente, em uma entrevista que ele deu para a Universidade de Harvard, de que o ideal seria que a IA conseguisse entender as percepções dos seres humanos e se alinhar em relação a isso. Olha só o que ele disse aqui. O tipo de direção que acho interessante é imaginar um desses sistemas conversando com todos os seus usuários, dizendo: explique-me seu sistema de valores, e então vou me alinhar coletivamente a isso. Eu acredito que os usuários da tecnologia, as pessoas mais impactadas por ela, merecem ter muita voz em sua governança. Então você poderia fazer algo assim. Isso é viável, especialmente, novamente, considerando as grandes quantias de dinheiro. Novamente, acho que isso é realmente algo novo, que é possibilitado por esta tecnologia e que simplesmente não era possível antes. Então a gente vê que essa é uma tecnologia que pode ser usada tanto para o bem, ao alinhar a IA com os princípios dos seres humanos, como ele disse ali, ou também para o mal, em utilizar essa ferramenta para, sei lá, aplicar golpes ou coisa do tipo. Então é uma ferramenta realmente poderosíssima que a humanidade atingiu, mas que nas mãos erradas pode ser algo bem perturbador. E assim, essa empresa aqui, a Descartes AI, tá oferecendo esse jogo aqui que é bem interessante. Basicamente a gente consegue jogar aqui, Minecraft. Eu tô jogando, tô realmente mexendo aqui no teclado e no mouse. E isso aqui tá sendo gerado por IA. Essas imagens aqui estão sendo geradas em tempo real, usando o que eu já descrevi em alguns vídeos atrás, né? De que a IA processa ali o jogo, cria esse cenário, como se estivesse gerando várias imagens ali, vários frames por segundo, mas essas imagens aqui estão sendo geradas pela IA. E isso daqui a gente já tinha mostrado aí, que foi feito recentemente com o Doom, e também com o Counter-Strike, e os caras recriaram isso daqui com o Minecraft. E olha só, o gráfico não é perfeito, obviamente, mas é muito bom, né? É muito parecido realmente com o Minecraft. Então muito provavelmente todos os jogos aí no futuro vão seguir meio que esse padrão aqui, do cenário ser gerado aí em tempo real e tu poder
e caminhando aqui no negócio e fazendo as coisas. O que é algo realmente muito louco. E até recentemente foi feito também um protótipo chamado de Matrix, que seria uma espécie de modelo que consegue recriar o mundo em tempo real, usando essas técnicas aí de gerar imagens frame por frame. E até que eles citam essas outras ferramentas aí que conseguem jogar jogos com IA, como o Game Engine, que criou o Doom, e também o Diamond, que consegue recriar o CSGO usando IA. Enfim, tem vários vídeos aqui mostrando o negócio funcionando e é bem interessante. E tá ficando cada vez mais claro que esse é realmente o futuro dos jogos, que vai permitir criar mundos fantásticos simplesmente em tempo real usando IA. Isso é uma coisa que eu tô bem empolgado, na verdade, porque eu acho que o avanço disso que vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos vai ser absurdo. E isso somado a possível AGI que vai surgir aí em breve, pode ser que seja uma coisa revolucionária. Nessa imagem aqui mostra a timeline que personalidades aí do mundo de IA estão dizendo que a AGI vai ser criada. Então o Sam Altman diz que a AGI vai nascer em 2025. O Elon Musk já disse que vai ser em 2026. O Dario Amodei em 2026 também. O Ray Kurzweil, o famoso cientista, em 2029. O Geoffrey Hinton, o famoso pai da IA, em 2029 também. E o Demis Hassabis, CEO da DeepMind, em 2030. Então daqui a pouco a gente vai estar simulando mundos com IAs que têm a nossa personalidade e que utilizam linguagens próprias para se comunicar. Assim, eu não quero falar nada, mas eu acho que a gente está recriando realmente a Matrix. Se a gente parar para pensar, é tudo isso daqui com um gráfico um pouco mais bonito. Então talvez a gente esteja realmente vivendo em uma simulação. Será que essa é a grande verdade? Talvez algum dia a gente descubra isso. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar.